O segundo filme que eu assisti esse ano foi o Três Samurais Fora da Lei e, como o nome já indica, foi outro filme de samurais. Eu fiquei empolgado por ter reassistido o Lança-Ensanguentada e acabei também reassistindo esse que faz parte, na verdade, do mesmo DVD do Cinema Samurai 1, lançado pela Versátil como vídeo, e é um dos dois filmes que tem por volta de 1 hora e meia de duração, que é o que eu tô, a margem de tempo que eu tô buscando para assistir é, durante a semana. Caralho, eu esqueci de mudar a câmera para não mostrar a bagunça ali dos livros. Ali é tudo para doação que eu separei para doar. Mas enfim, esse filme ele é dirigido pelo Hideo Gosha e foi lançado em 1964. E uma coisa que eu achei interessante nele é que, e que eu não sabia, que fui pesquisar agora, na verdade, depois de eu assistir esse filme, eu fiquei pensando sobre algumas características dele e eu fiquei com uma desconfiança de que fosse talvez algum dos primeiros filmes do Hideo Gosha, que é um diretor que ele é conhecido tanto por filmes de samurai quanto por filmes de Yakuza. Já assisti alguns outros filmes dele, como por exemplo Tirania, que eu gostei muito, além desses Três Samurais Fora da Lei. É, eu tinha fiquei com essa sensação de que era um dos primeiros filmes do diretor e fui pesquisar e vi que na verdade é o primeiro filme do diretor. E eu fiquei pensando nisso e caramba, para um primeiro filme, ele é realmente muito bom. Tipo, ele não tem um roteiro grandioso, não é uma obra épica cheia de nuances, mas é um filme bem sólido, um filme simples, de tipo, num clássico estilo Shambara, só que bem sólido, com poucos problemas assim que eu consigo identificar e que também não fossem questões que eram mais recorrentes na época. Então eu fiquei realmente vinha a respeitar mais o Três Samurais Fora da Lei e eu percebi inclusive que talvez ele seja um bom filme para pessoas que estão interessadas em começar a assistir filmes japoneses de samurai, começarem por ele, porque ele não tem o estilo de atuação dele não é tão exagerado como em outros filmes. Ele não é dos mais antigos, já que ele é de 64, tem alguns outros que são de 45, da década de 50, que talvez seja mais difícil de começar a assistir. E ele acaba sendo bem direto, bem simples de assistir, com boas atuações, com bons personagens e uma trama que não é exatamente mirabolante, mas para quem está começando a assistir coisas japonesas, vai estar sendo uma novidade. Ele tem um estilo de trama que é bem comum, né, nesses filmes de samurais, que é basicamente um personagem Ronin, ou um grupo de Ronins, chegando numa cidade e deparando-se com problemas na cidade e acabando sendo recrutados ou decidindo ajudar a resolver esses problemas. Desse aqui, o Tetsuro Tamba, que é um ator que já participou de alguns outros filmes de samurai, como por exemplo, ele faz um papel muitíssimo bom em Harakiri, do Masaki Kobayashi, e ele também aparece em Rebelião, também no Masaki Kobayashi. No primeiro ele contracena apenas com Tatsuya Nakadai, que eu diria que é o segundo ator de filmes de samurai mais famoso. E no Rebelião ele compartilha a tela tanto com Tatsuya Nakadai quanto com o Toshiro Mifune. Eu acho que foi o único encontro desses três atores, mas eu posso estar bastante enganado. Mas enfim, ele interpreta um Ronin chamado Shiba, que chegando a um pequeno vilarejo, ele está atravessando a estrada e vê um celeiro e encontra um prendedor de cabelo que parece caro caído no chão. Ele vai investigar o celeiro e descobre três camponeses bem do tipo, como posso dizer, das classes bem baixas lá mesmo, que eles sequestraram uma nobre que eles logo explicam que é a filha do magistrado. O Tetsuro Tamba, interpretando o Shiba, ele não se importa muito com aquilo, fica do tipo, só tenta entender a situação e tenta entender o que eles estão querendo. E ele logo vê que os camponeses eles estão passando por dificuldades, as últimas colheitas foram ruins, e o magistrado local, que é o pai da garota, ele não fez nenhuma concessão envolvendo os os prejuízos envolvendo tipo diminuir os impostos, fazer medidas para ajudar os camponeses e eles estão passando fome. Tanto que o samurai pergunta se eles têm alguma coisa para comer, eles só têm um pouco de painço para fazer mingau. E painço é uma das comidas lá aqui no Japão,
digamos, um substituto pobre para o arroz. O ideal é a galera sempre estar comendo arroz. E o painço é reservado para tempos mais de privação ou para pessoas extremamente pobres. E no caso desses camponeses, provavelmente eles têm costume de estar consumindo arroz regularmente, mas eles só estão agora com painço disponível e pouco painço. Porque o arroz, normalmente, os impostos pagos pelos camponeses, muitas vezes é, eles pagam em fardos de arroz e de algumas outras produções locais, mas principalmente arroz. Então eles já estão sem nenhum arroz e o painço já está acabando. E esse samurai Shiba, ele primeiro não quer ter nada a ver com aquilo, ele fica até dá umas dicas para os camponeses do tipo, você tem que ficar vigiando a porta, alguém tem que ficar sempre perto dela, mas ele só quer um lugar para descansar. E, no entanto, quando o magistrado chega para tentar lidar com a situação e parece que não vai fazer nenhum acordo com os camponeses, e inclusive ataca o Shiba, que só estava lá descansando, o Shiba acaba assumindo o lado dos camponeses e ajudando eles nesse confronto com o magistrado. Logo todo mundo fica sabendo que em 10 dias o senhor do clã vai passar por aquelas terras e seria completamente desastroso para o magistrado se o senhor passasse pelo lugar e estivesse tendo alguma revolta ou se alguma coisa de errado estivesse à mostra. Então ele quer evitar essa situação, no entanto ele não quer fazer nenhuma concessão, ele mente, ele trai para conseguir aniquilar os camponeses revoltosos e pôr um fim nessa situação. Então é mais um filme mostrando esse lado da disputa entre as castas inferiores com a casta samurai, mostrando um samurai arrogante e traiçoeiro que, apesar de supostamente seguir o código do Bushido, que na verdade era uma coisa que na prática existia muito pouco, era mais uma forma de controle social da casta samurai com a própria casta samurai do que algo que os samurais realmente tinham, que a maioria deles realmente tinha algum interesse. E esse magistrado mostra que ele não está nem um pouco ligado a esses ideais enobrecidos, digamos assim. Na verdade, os Ronins que participam do filme, que é o Shiba, o Kikyo, que é um Ronin que trabalha para o magistrado como um dos melhores espadachins dele, que gosta de tudo do bom e do melhor inicialmente, inclusive está contra os camponeses porque está trabalhando para o magistrado, e o Sakura, que é um Ronin bastante mulambento, que foi preso meio que por vadiagem e que queria ficar na prisão para continuar tendo um teto e tendo uma coisa para comer, mas ele é mais pobre que os outros, digamos assim. E esses três eles acabam tendo um pouco mais de afeito aos ideais do que é ser supostamente um samurai dessa nobreza samurai do que o próprio magistrado, que faz o que é necessário para acabar com a revolta dos camponeses sem nenhuma compaixão e se mostrar, ficar de boas com o líder, o chefe do clã quando ele passar, enquanto que os Ronin eles demonstram compaixão pela situação dos camponeses, até porque eles mesmos passam por privações durante suas vidas e acabam tomando as dores dos camponeses. O Kikuyu demora mais e ele faz isso principalmente quando ele é traído por... mas ele também já estava meio balançado, mas a traição e a tentativa de assassinato que ele sofre acaba sendo um dos principais pivôs dele mudar de lado. Mas uma coisa interessante que eu vejo nesses três personagens é que se você olha para eles, eles são exatamente o bom, o mal e o feio. Esse filme foi lançado 2 anos antes de Três Homens em Conflito, que tem lá o Clint Eastwood, eu acho que é o Eli Wallace e o... Porra, esqueci o nome do mal. O Lee Van Cleef. E eu não acho que o filme tenha se inspirado em Três Samurais Fora da Lei. Mas você vê claramente que o Shiba faz o papel do bom, como se fosse um arquétipo, um estereótipo do bom. O Kikuyu, do mal, inclusive ele começa do lado errado, mas também todo o estilão dele, o tipo de cabelo dele, o tipo de rosto dele, você vê que, para quem conhece mais de filmes japoneses, de estilo de personagem da cultura japonesa, você vê que ele foi feito para ter um estilo de bad boy, enquanto que o Sakura, ele até lembra o Eli Wallach lá no
no Três Homens em Conflito, ele é bem mulambento, tem uma barba assim bem mal feita, fica se coçando assim, é um cara assim que dos três é o menos, tem uma aparência menos assim padrão de beleza, e então realmente é uma coisa curiosa de se observar, já que esse filme já utilizava dessa trinca de personagens. E embora eu acredite que não tenha sido uma inspiração direta para o Três Homens em Conflito e seja mais uma questão de convergência de ideias, mas eu posso estar enganado também. E uma coisa que eu tenho para falar sobre esse filme do Hideo Gosha, que uma coisa que o Hideo Gosha faz muito bem, são os duelos do filme. Dos últimos filmes de samurai que eu me lembro de ter assistido, de longe, caramba, ele foi o melhor nesse sentido. E tem algumas cenas que ele faz, como por exemplo uma luta que tem no bordel, quando vão tentar matar, assassinar o Kikuyo, e acabam na verdade matando uma prostituta que estava com ele, que inclusive é a dona do bordel. Os movimentos que os personagens fazem, que vão para trás de uma tela assim, aí mostra a sombra dele refletida, a sombra dele projetada pela luz que está atrás, e ficam uns instantes só as sombras lutando, depois eles passam para o outro lado, e nisso a câmera, sem muitos cortes, tem alguns cortes, mas na verdade a câmera fica distante assim, e vai passando, acompanhando o movimento dos personagens, como se o próprio bordel estivesse cortado, ela pegasse o primeiro andar, aí descesse pro térreo. Rapaz, ficou realmente muito bom. E tem outros duelos também, como o Kikuyo e o Shiba estão no moinho e os homens do clã do magistrado vão atacar, também ficou muito massa. E o duelo na floresta, na verdade, um duelo não, um massacre na floresta, quando os homens do clã do magistrado vão matar um bando de Ronin, que ele mesmo tinha contratado para matar os camponeses e os outros Ronin. Ficou muito bem feito, muito bem gravado também. E eu vinha respeitar muito o Hideo Gosha, do qual eu gostava dos filmes, mas não considerava, não tinha tanto assim tão alta conta comparado a outros diretores de samurai. Mas percebendo que esse foi o primeiro filme dele, eu realmente me surpreendi e pude agora, depois de ter assistido vários e vários filmes, reavaliar algumas coisas e ver que ele é muito bom dirigindo duelos. Os duelos que eles fazem são muito bons. E isso eu já havia notado em Tirania. Mas Tirania, apesar de ser um filme que talvez seja melhor, eu acho ele meio inchado. Ele acaba sendo maior do que precisaria. E esse, o Três Homens em Conflito, não. O o Três Samurais Fora da Lei, ele é mais conciso, ele tem uma trama mais direta e acaba sendo, se duvidar, não é melhor que Tirania, mas tem algumas qualidades que o Tirania não tem. Ser direto ao ponto, essa concisão é uma delas. Um defeito que eu diria que tem nesse filme é que tem um romance entre o Sakura e a mulher de um dos camponeses, que na verdade o próprio Sakura veio a matar o cara por acidente, que é meio forçado. As reações dos personagens é meio forçada, mas está bem dentro do tipo de coisa que existia no Japão na época. E também, se duvidar, nos filmes ocidentais também. Não sei se na época, mas talvez alguns anos antes. A forma desses dois personagens amantes reagirem um com o outro é, parece que destoa de todo o resto do filme. E o jeito como eles passam a se ligar um ao outro também é um pouco estranho. E o jeito como termina é bem japonês, digamos assim. Mas a interpretação dos dois quando estão um com o outro não fica tão legal. Embora, como eu falei, talvez seja uma coisa mais da época e também um tanto da cultura japonesa, cujo as raízes do cinema eles pegavam muito do teatro kabuki, que era uma forma de interpretar que era bastante exagerada. Tudo bem que a interpretação de teatro é mais exagerada que uma interpretação de filme, porque é diferente você estar vendo uma câmera focada nos personagens do que você está vendo no palco o personagem mais distante lá sendo interpretado na peça. Mas eu acho que o Ocidente deixou muito rápido de se ligar no estilo de atuação que era das peças para formular um estilo de atuação que era só do cinema, focado mais no real, interpretar as reações de um jeito mais, como seria, de um jeito mais, como posso dizer, não é verossímil, mais realista mesmo, uma coisa mais focada no realismo, enquanto as peças tinham um pouco mais de exagero, e o Japão não teve tanta essa noção por, até hoje, se duvidar, as
o Japão tem um pouco de exagero nas atuações deles. O que não é exatamente uma coisa ruim, é só uma forma diferente da evolução da própria arte. E que, na verdade, muitos filmes não tem tanto disso, mas talvez seja mais uma percepção minha que já tem enviesada de eu ter me acostumado com o estilo japonês. Mas, de qualquer forma, eu acredito que Três Samurais Fora da Lei, ele é um filme bom que serve bem de entrada para quem está querendo começar a assistir obras de samurai. Novamente, eu vou falar de super-herói, acho que é porque começa com S. E fica aí minha recomendação. Um filme que eu gostei muito de ter assistido novamente. E embora eu ainda esteja um pouco no hype de filme de super-herói, não, caralho, samurai, eu acho que o próximo que eu vou ver não vai ser de samurai, não. Embora talvez seja japonês. Eu tô com vontade de assistir Contos da Lua Vaga, do Kenji Mizoguchi, que eu já ouço falar dele há bastante tempo. E acho que tô com vontade de assistir ele agora. Talvez seja o próximo que eu vou ver. Mas talvez eu mude de ideia na hora do vamos ver. Mas por enquanto é isso, espero que tenham gostado desse meu vídeo. Dessa vez eu consegui deixar ele um pouco mais curto. Um último detalhe, o Três Samurais Fora da Lei também se passa no período Edo, da mesma forma que A Lança Ensanguentada. Isso não é dito explicitamente em nenhum momento do filme. No entanto, quando você pega a grande presença de Ronins e os samurais como uma classe bem nobre, bem estabelecida, logo se demarca que se passa depois da Batalha de Sekigahara, onde uma grande quantidade de Ronin surgiu por causa muitos lords morrendo, muitas terras sendo destituídas e tudo mais. Estimava-se que existiam 400 mil Ronins nessa época do Japão, e o Japão não tinha a população japonesa não era imensa. Então, era uma grande quantidade de problema que esses personagens causavam, e problemas esses que muitas vezes apareciam nesses filmes de samurai, ou eles resolvendo problemas ou eles criando problemas, às vezes os dois. Mas por enquanto é isso, espero que tenham curtido esse vídeo e até o próximo, que eu ainda vou decidir qual vai ser. E até a próxima.